Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Aliás, nós queríamos agradecer a todos aqueles que estão compartilhando esses vídeos. Essa semana nós passamos dos 100 inscritos no canal. Parece pouco em vista de outros canais que tem milhares, milhões de inscritos, mas para a gente que está fazendo tudo na raça, né, só com câmeras, programa de edição e com a palavra de Deus na mão, para a gente é uma vitória muito grande. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, que estão nos ajudando a divulgar esse canal e nos ajudando também a divulgar o estudo das profecias para o maior número de pessoas. Também nos siga lá no Facebook.com/Profecias Atuais, para que você consiga ter acesso a outros materiais, outros artigos, imagens, vídeos que nós colocamos lá, disponibilizamos para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. E não se esqueça de acionar o sininho aqui no canal, para que você não perca nenhum estudo. Toda vez que você aciona o sininho, você recebe as notificações e não perde nenhum estudo dessa série que nós estamos fazendo sobre Apocalipse. Hoje nós vamos começar um novo bloco profético. Vamos estudar as trombetas do Apocalipse, o capítulo 8 até o capítulo 11, que é o que compreende o bloco profético das trombetas, para a gente poder entender melhor o que significa essas trombetas. E desde já vou avisando que é um assunto muito delicado, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Se você está assistindo esse vídeo em 2020, nós estamos passando por uma pandemia e por conta desses acontecimentos tivemos várias interpretações equivocadas sobre as trombetas. E hoje nós vamos começar a falar disso. Esse vídeo nós vamos dar uma introdução do que são as trombetas na visão do livro de Apocalipse, para que não reste nenhuma dúvida do período que nós estamos vivendo nesse momento. Mas antes, se você puder, curve a sua fronte, vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai bendito, nós pedimos mais uma vez a oportunidade que o Senhor esteja presente aqui conosco para estudar as suas escrituras. Nós te agradecemos porque todas as vezes que nós pedimos, o Senhor tem nos ajudado, e que dessa vez não seja diferente, que seu Santo Espírito nos ajude a interpretar de maneira correta as profecias que o Senhor deixou revelado para nós. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Tivemos algumas dificuldades com relação à interpretação dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Algumas pessoas confundiram, achando até que esses eventos, a questão da pandemia, de doenças, são pragas do Apocalipse. E algumas pessoas começaram até a falar que as pragas têm a ver com as trombetas. Por quê? Porque existe uma similaridade entre as trombetas e as pragas do Apocalipse. E algumas pessoas acabam confundindo isso. E realmente existem essas semelhanças. Se você for procurar no livro de Apocalipse, você vai ter algumas semelhanças entre as pragas e as trombetas. Eu vou ler aqui, mas você vai estar vendo aí na sua tela a imagem que eu vou estar passando aqui para vocês. Nós pegamos essa imagem de um teólogo chamado Eleazar Nomini e tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Diz que a primeira trombeta é sobre a terra e as pragas também ocorrem sobre a terra. Lembrando que toda vez que toca uma trombeta, acontece um evento na terra. E toda vez que derrama-se uma taça, é derramada na terra e acontece uma praga na terra. Sobre o mar, a segunda trombeta, a segunda praga também é sobre o mar. A terceira trombeta é rios, fontes de águas. A terceira praga também é rio, fontes de águas. A quarta o sol é ferido. A quarta praga é sobre o sol. Na quinta trombeta o sol e o ar escurecem. Na quinta praga o trono da besta escurece. Na sexta trombeta os anjos atados juntos ao rio Eufrates.
E na sexta praga, o rio Eufrates se seca. Na sétima é o fim do mistério de Deus, e na sétima praga está feito. Então tem algumas similaridades, e por isso algumas pessoas acreditam que as trombetas estão no futuro e que tem a ver com as 7 taças derramando as 7 pragas. Mas o que nós não podemos esquecer é que existem muitas diferenças também entre as trombetas e as pragas. Por exemplo, as trombetas, elas são todas simbólicas, exceto a sétima. E as pragas todas são reais, com exceção da sexta. A sexta é bem simbólica. Na trombeta, a primeira trombeta queima a terra e as árvores e a erva. A primeira praga produz chagas nos adoradores da besta. A segunda trombeta, a terça parte do mar torna-se sangue, e na segunda praga todo o mar torna-se sangue. Na terceira trombeta, muitos homens morrem, a água se torna amargosas. Na quarta praga, os homens bebem sangue. Na quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e as estrelas se escurecem. Na quarta praga, o sol aumenta seu calor e não escurece. Na sexta trombeta, quarta trombeta ainda também é produzido, são pronunciados 3 ais, e nas pragas nenhum ai é pronunciado. Na quinta trombeta é produzido fumaça que escurece o sol e o ar. Na quinta praga, o trono da besta se escurece em trevas. Na sexta trombeta, morre a terça parte dos homens, anjos amarrados juntos ao Eufrates. Na sexta praga, seca-se o rio Eufrates para dar passagem aos reis que vêm do lado do Oriente. Na sétima trombeta, há uma porção dos acontecimentos entre a sexta e a sétima. Então você tem um interlúdio ali, um parêntese profético. Na sétima praga você não tem esse parêntese. E durante a sétima trombeta, Cristo toma posse do seu reino, as nações se iram e chega o tempo do juízo dos mortos e a arca de Deus é vista no santuário celestial. E na sétima trombeta ocorre a destruição de todas as coisas, ilhas e montes fogem dos seus lugares. Então, apesar das similaridades, nós temos muitas diferenças entre as trombetas e as pragas. O que significa? Que significa que as trombetas é um bloco profético e as pragas fazem parte de outro bloco profético. As trombetas acontecem em um determinado momento da história e as pragas acontecem em outro determinado momento da história. Por que existe esse equívoco? Por que as pessoas confundem, fazem essa confusão com relação às suas pragas? Justamente por causa do sétimo selo, que nós já conversamos no último vídeo. Então, se você perdeu o último vídeo, não deixa de assistir, porque lá nós explicamos certinho por que o sétimo selo está no capítulo 8, verso 1. Ele está mal dividido. Lá nós explicamos, durante todo o vídeo nós explicamos o porquê que isso acontece, que não é exclusividade só do Apocalipse, em outras partes da Bíblia isso também acontece. E quando nós entendemos que ele foi colocado ali de uma maneira equivocada, nós entendemos que a partir do verso 2 é que se começa um novo bloco profético. E não é o sétimo selo que abre o bloco profético das trombetas, mesmo porque nós vimos que o sétimo selo é a conclusão da obra de Cristo. E nas trombetas, toda vez que se toca uma trombeta, alguma coisa acontece na terra. Bom, por que vai acontecer alguma coisa na terra se a obra de Cristo já foi concluída, Jesus já voltou, já levou os escolhidos, não precisa mais nada acontecer. Então, o bloco das trombetas é um novo bloco profético, uma nova cena profética. E ele recomeça a contar a história da humanidade de novo a partir de um certo ponto até um outro ponto. Nós vimos isso no livro de Daniel e é uma característica das profecias apocalípticas. Então, por exemplo, no livro de Daniel ele conta a história da humanidade através de reinos, dos reinos mundiais, e ele, no capítulo 2 ele usa o símbolo, a estátua, com vários metais nas partes da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. No capítulo 7 de Daniel, ele reconta a história dos impérios mundiais, mas agora utilizando animais, o leão alado, o urso, o leopardo em 4 cabeças e um animal terrível espantoso.
Depois ele vai recontar essa história no capítulo 8 com o cordeiro, com o carneiro e com o bode peludo com chifre no meio da testa. Então vocês perceberam que ele vai repetindo. O Apocalipse é a mesma coisa. Tem a repetição do tema, só que com outros símbolos e com mais detalhes. Então nós temos as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas, que conta a história da igreja, desde a igreja primitiva até um pouco antes da volta de Jesus. Depois nós temos os 7 selos, que reconta a história da igreja, só que agora com mais detalhes e com outros símbolos, e aí vai até a volta de Jesus. E agora nós temos as 7 trombetas, que vai de novo recontar a história da igreja, só que de uma outra ótica, com outros detalhes, com outros símbolos. E por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele é o mais hebreu de todos os livros do Novo Testamento. Ele usa muitos símbolos do Antigo Testamento. E quando nós vemos trombetas, automaticamente nós temos que interpretar como as trombetas eram vistas para a igreja. A igreja tinha a ideia de trombeta do Antigo Testamento. E as trombetas no Antigo Testamento, elas serviam para anunciar alguma coisa, para preparar para a guerra, para chamar para a congregação. Então nós temos alguns textos na Bíblia falando sobre trombetas. Por exemplo, lá em Joel, capítulo 2, nós temos um capítulo falando sobre a questão das trombetas. Depois você lê na sua casa, Joel, capítulo 2, vai ter vários elementos relacionados às trombetas e mostrando que haveria alguns juízos na terra decorrentes de tocar a trombeta. Então, no capítulo 2, no verso 15, fala: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os pórticos e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque eu te dizer entre os povos, onde está o Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Então ele está falando assim, vai tocar uma trombeta e é para o povo se preparar para o juízo que vai vir por toda a terra, principalmente para o povo de Deus. Também é uma alusão às 7 festas de Israel que nós já estudamos. Depois você procura lá na playlist da série de Daniel. No capítulo 8 de Daniel, nós estudamos sobre as 7 festas de Israel. Nós vimos que temos a Páscoa, as festas dos pães asmos, as primícias, os Pentecostes. Depois tem as festas das trombetas e o dia da expiação, que também é chamado dia de juízo, o dia da purificação do santuário. Então as festas das trombetas vêm antes do dia da purificação do santuário. Vêm antes do dia do juízo. Então por quê? Porque quando se começava a tocar as trombetas, significa que estava anunciando que viria um juízo. E a trombeta não era a trombeta que você está imaginando, aquelas trombetas de prata, ou que para a nossa cultura é mais chamado de clarim. As trombetas eram parecidas com o que você está vendo aí, era um chifre de carneiro que tinha um toque, um som muito parecido com um berrante, só que um pouco mais agudo que nós temos hoje. Quando se tocava essa trombeta, Israel saberia que estava chegando o dia do juízo. E é o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 8. Você vai ver que cada vez que se toca uma trombeta, começa-se a cair juízos na terra, avisando que vai acontecer um dia do juízo. Só que esses juízos que são derramados na terra são juízos parciais, eles não são juízos totais. As pragas são totais, as trombetas são juízos parciais. Então na maior parte dela fala-se que é queimada, por exemplo, na primeira trombeta, no capítulo 8, no verso 7, fala que é queimada a terça parte da terra. No verso 9 fala que terça parte da criação que tinha a existência do mar foi destruída. Na terceira trombeta
Também fala que a terça parte dos rios sobre a fonte das águas é uma grande estrela ardendo como fogo e tocha. Na quarta trombeta também fala da terça parte do sol, da lua, das estrelas que escurece. Então ela é parcial, ela nunca é total. Tem juízos misturado com misericórdia, Deus avisando que as coisas estão piorando e que a tendência é piorar mais, para que o povo possa se arrepender. Então Deus permite juízos aqui na terra para que o povo se arrependa antes do grande dia do juízo de Deus. E tem uma outra questão, que se você for ver lá no capítulo 8, no verso 3, depois que João vê que é dado trombetas para 7 anjos, no verso 3 fala que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer para as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então você percebe que o trabalho dentro do santuário celestial que João está vendo, lembrando que João ainda está vendo visões do santuário celestial, ele está vendo ali no incensário, no altar de ouro, onde que ficava os incensos que eram ofertados a Deus. E o altar de ouro ficava no lugar santo e não no lugar santíssimo. O lugar santíssimo só é adentrado a partir do dia do juízo. E nós já vimos que o dia de juízo iria acontecer só em 1844, no santuário celestial. Então significa que essas trombetas são derramadas até a sexta trombeta antes de 1844. Porque a partir de 1844 começa-se o juízo investigativo. Então todas essas trombetas ocorrem entre o começo da igreja primitiva até 1844. Esse é o período que compreende as trombetas. As pragas não. As pragas é mais para frente, quando nós formos estudar as 7 taças, nós vamos aprender quando que acontecem as pragas, né? Então, acredito que deve ter ficado claro nessa introdução. As trombetas são juízos parciais de Deus, que Deus permite para que o povo possa se arrepender e começar a se consagrar antes do dia do juízo. Elas vão começar no período ali do começo da igreja primitiva e vão até 1844. Então não tem nada a ver com pragas, não tem nada a ver no futuro. As 6 trombetas acontecem no passado, no nosso passado, nós que estamos vivendo nesse ano de 2020. Fernando, e a Covid tem alguma coisa a ver com isso? Não. Mas a Covid também cumpre uma profecia. Jesus Cristo falou que aconteceria esse tipo de coisa lá em Lucas capítulo 21, quando Jesus fala do que aconteceria antes da volta de Jesus, ele fala o seguinte, Lucas capítulo 21, no verso 8, ele fala: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas no fim ainda não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-se às presenças de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Então, Jesus Cristo está falando das coisas que iam acontecer antes da sua volta. E uma das coisas que aconteceria antes da sua volta eram epidemias ou pandemias, como nós estamos vivendo. Então, são sinais proféticos cumprindo-se que realmente a volta de Jesus está muito próxima. Mas não tem nada a ver com as trombetas. No próximo vídeo nós vamos começar a estudar trombeta por trombeta, o que cada trombeta simboliza,
qual foi o período da história que essas trombetas se cumpriram, e aí sim vocês vão perceber que vai ficar muito mais claro para a gente começar a entender esses significados, e que não tem nada a ver com futurismo, não tem nada a ver com as 7 taças que vão ser derramadas com as 7 pragas no período muito próximo à volta de Jesus. Tudo bem? Qualquer dúvida, nos procure, comente aí nos comentários. Outra coisa para ajudar vocês, aqueles que têm interesse, vai lá na página do Facebook, e essa semana nós colocamos 2 artigos lá, 10 chaves para entender o Apocalipse e como entender o Apocalipse na questão de paralelismo e quiasma. Isso é muito importante para que você possa compreender melhor as profecias do Apocalipse e entender essas questões de blocos proféticos, por que as coisas se repetem, por que as coisas são reveladas progressivamente com mais detalhes. Então procure lá na página do Facebook, tem uns 2 artigos bem legais lá para que você possa aprender um pouco mais sobre as profecias. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.